Cursou logo cedo, era para ele estar presencialmente, não pôde, por conta do acidente doméstico que ele sofreu, mas fez um discurso por videoconferência, né, na cúpula dos BRICS. Um discurso aí que tem alguns pontos para a gente analisar. O primeiro deles, que até é a nossa manchete principal, é sobre a escalada da guerra, né? E não só lá entre Israel, mas também na Rússia e na Ucrânia. Lula diz que é crucial evitar uma escalada de Rússia e Ucrânia. E sobre a guerra, inclusive em Israel e na faixa de Gaza, ele falou que há uma insensatez nos ataques contra Gaza, que se transformou num grande cemitério de crianças e mulheres. Vamos ouvir o que disse Lula. Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos. Mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas. O que eles querem é comida farta, trabalho digno e escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade. É o meio ambiente sadio, sem eventos climáticos que põem em risco sua sobrevivência. É uma vida de paz, sem armas que vitimam inocentes. Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Tá aí, essa é a parte da guerra. Ele também falou muito sobre as questões econômicas. Josias, o que mais te chamou a atenção no discurso do presidente Lula, esse discurso dele pela paz, que é bem característico do próprio presidente Lula? E ele fala isso de frente, inclusive, para Vladimir Putin, que é um dos responsáveis por uma das guerras em andamento no mundo. Fabiola, não há nada de inadequado no discurso do presidente. Tudo ali está bem colocado. Agora, esse discurso que foi lido pelo Lula desde Brasília mostrou que a viagem à Rússia, que foi cancelada depois da queda do presidente no banheiro do Alvorada, teria sido um desperdício de verba pública. Por tudo o que disse e também pelo que silenciou, os 7 minutos de videoconferência pareceram de bom tamanho. O Lula foi beneficiado pela ausência e ele lançou uma nova modalidade de culinária, a fritura à distância. Ele fritou o Nicolás Maduro sem tocar no Maduro. Terceirizou ao profissionalismo do Itamaraty o manuseio ali da frigideira e deixou bem passada aquela pretensão da Venezuela de se integrar ao BRICS. Esse era, a meu juízo, o principal desafio do Brasil nessa reunião do BRICS. E, a despeito do veto informal que foi imposto ao Maduro, a palavra democracia não aparece no discurso do Lula, nem poderia, porque hoje o BRICS está apinhado de ditaduras, né? Além das ditaduras fundadoras, como a China, a Rússia, incorporaram-se a esse grupo no ano passado outras aberrações antidemocráticas, né? Países como o Irã, Arábia Saudita, e estão por vir novas inconveniências. Agora, se formos ver, no gogó, o Lula se restringiu a platitudes. Coisas como esse pedido de paz na Ucrânia e na faixa de Gaza, o apelo a favor da revitalização do multilateralismo, uma defesa do uso de moedas alternativas ao dólar, cobrança daquele calote ambiental de 100 bilhões de dólares que os países ricos deram nas nações pobres, e nada que não pudesse ser dito à distância, né? Até bem pouco, Fabiola, o BRICS era uma junção de países que surgiu do nada e rumava para lugar nenhum. Hoje, esse grupo se tornou uma associação de nações que, a pretexto de representar o chamado Sul Global, está servindo de fachada para que a China, com o aval da Rússia, recorra a todos os estratagemas para atingir os seus subterfúgios comerciais, geopolíticos, na briga que trava, uma briga particular que trava com a União Europeia e, sobretudo, com os Estados Unidos. Então, o desafio do Brasil é se reposicionar nesse contexto. A presença do Lula lá na Rússia teria produzido alguns constrangimentos e talvez nenhuma solução, né? Então, acho que foi um discurso de bom tamanho, mas muita platitude, nada absolutamente novo, e achei que foi
Bom o presidente não ter viajado à Rússia, afinal, fez um discurso que, se fosse pronunciado lá, pareceria realmente, a viagem pareceria um desperdício de verba pública, né? Então, acho que está tudo bem posto, mas não leva a lugar nenhum. O Brasil vai assumir a presidência rotativa do BRICS no ano que vem, né? Tem uma chance de tentar dar alguma relevância econômica coletiva, não apenas à China, para esse grupo, que hoje está meio solto no ar e virou uma superestrutura a serviço da China, Fabiola. Agora, aí eu passo a bola para outra ponta, que é o Jamil. Nessa questão econômica, o Jamil, o Lula fala, né, sobre a mudança da lógica financeira. Colocar essas coisas em prática é simples, é possível. Como é que você analisa essa parte do discurso do Lula, hein, Jamil? Olha, Fabiola, vamos por partes aqui. Primeiro, eu acho que o Josias tem toda a razão em apontar que em 2025, como o Brasil é a presidência ou assume a presidência do BRICS durante o ano todo, ele vai ter uma enorme, eu diria um enorme desafio. Qual é esse desafio? Dizer para os seus parceiros ocidentais, e aí principalmente Estados Unidos e Europa, de que o Brasil é presidente de um bloco que não é contra eles. Olha só o desafio que é colocado para o Brasil, né? Durante a presidência da Rússia, ficou muito claro que esse era um posicionamento muito anti-ocidental. No caso do Brasil, e eu acho que é assim que nós temos que ler esse discurso do presidente Lula, ele tenta desmanchar a ideia de que esse bloco, ou pelo menos sob a presidência brasileira, esse bloco não será contra alguém, mas a favor, talvez, de algum outro tipo de estrutura internacional. Então, se você ler de fato o discurso, principalmente nessa parte, no início dessa parte que vocês colocaram aí na tela, diz o seguinte: os mais vulneráveis não estão preocupados com a dicotomia internacional, ou seja, vamos traduzir em português aqui, para os pobres, se é leste ou oeste, se é dessa ideologia ou da outra, o que precisamos é resolver a questão climática, a questão da fome e a questão da pobreza. No fundo, é isso que o presidente Lula diz nesse discurso, porque ele sabe que em 2025 vai cair uma batata quente no colo dele, que é ter a presidência de um bloco que hoje se posiciona como anti-ocidental e, ao mesmo tempo, manter boas relações com os americanos, com os europeus e com o resto do Ocidente, principalmente aí, vamos dizer assim, o G7. Então, para o presidente Lula, vai ser um desafio muito grande fazer essa equação fechar para o governo brasileiro. Josias também tem toda a razão quando ele coloca que, claro, o Brasil, de uma certa forma, desmontou aquela estratégia da China, e principalmente da China e da Rússia, de trazer para dentro a Venezuela. Agora, sobre a sua pergunta, é o outro ponto fundamental. E aí, o que a gente faz com um bloco que quer ter um mecanismo de pagamento que não passe pelo dólar? Certamente é parte da autonomia, da soberania dos países, você falar, bom, por que eu vou passar por uma moeda que não é minha, que é uma moeda nacional e que se posiciona como uma moeda internacional? Então, certamente, em nível teórico, vamos dizer assim, faria todo sentido. A grande dificuldade é como você traduz isso na prática. Como você, depois de 70 anos, perdão, um pouco menos, 50 anos do domínio do dólar, você consegue transformar o sistema financeiro internacional para permitir que moedas alternativas ou as moedas locais possam substituir o dólar. Muito difícil no curto prazo, mas eu, pelo menos, tenho visto isso como um projeto muito mais geopolítico do que um projeto financeiro, Fabiola. É um projeto muito mais de eixo de poder do que propriamente dito de uma questão, vamos dizer assim, contábil das empresas exportadoras, importadoras, etc. Não é algo para o curto prazo, é algo para o médio e longo prazo, mas é algo que, se implementado, muda a estrutura de poder no mundo, certamente. Vou dar um exemplo para vocês, só para a gente entender que essa vertente ela começa a se mexer, mas que ela ainda está muito distante de qualquer transformação. Há mais ou menos 70 anos, uma grande revolução aconteceu nas finanças internacionais. Foi quando Estados Unidos e Arábia Saudita fecharam um acordo pelo qual os americanos compravam petróleo saudita e pagavam em dólar. Então, de fato, o que aconteceu? O Banco Central do Petróleo no mundo passou a aceitar o dólar
como uma moeda para comprar esse produto absolutamente fundamental para a economia internacional. Muito bem. O ano passado, o que aconteceu, Fabíola? Pela primeira vez, Riad, ou seja, os sauditas, passaram a aceitar o pagamento por seu petróleo na moeda chinesa. Então, é de fato uma transformação. O que nós estamos testemunhando é de fato uma transformação no sistema internacional, mas é uma transformação lenta, uma transformação que obviamente não vai vir sem, vamos dizer assim, uma resistência. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, Donald Trump anunciou semana passada, nós inclusive fizemos matéria, ele dizendo o seguinte: país que adotar algum outro tipo de moeda que não seja o dólar vai sofrer tarifas de 100% em seus produtos. Ou seja, o próprio Donald Trump sabendo da dimensão que isso tem. Para quê? Para a economia americana? Não só para a economia americana, para o poder americano no mundo, para a posição geopolítica dos Estados Unidos no mundo. Então, essa cúpula, sim, como colocou o Josias de uma forma muito brilhante, sim, muito problemática por conta da quantidade de ditaduras, de regimes que violam direitos humanos, tudo isso absolutamente correto. Mas ela faz parte, sim, de uma transformação do eixo do poder no mundo. É isso, Jamil. Obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Até. Tudo de bom. Josias, Thales. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Vamos lá, quero ouvir Thales Faria, como não? Thales Faria sobre a análise do discurso de Lula. O que foi bom, o que foi ruim nesse discurso, hein, Thales?